Por que eu falei fora do microfone? É um exercício que a gente faz, que estou aprendendo. Porque quando a gente não sabe, nós aprendemos, né? Com a nossa colega Débora Prates, que é deficiente visual, e quando a gente não sabe se na plateia, no auditório, tem uma pessoa que seja deficiente visual ou não, então, primeira palavra você fala fora do microfone, porque elas enxergam pelos ouvidos. Aí depois, sim, a gente pega o microfone e fala. Então, é uma construção. Eu procuro, toda vez que eu vou falar em público, eu me lembrar disso. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Emerge, na pessoa da professora Cecília Teixeira, pela oportunidade que me foi dada neste evento para apresentar o meu trabalho final do curso de pós-graduação em Gênero e Direito. E também gostaria de dizer o quanto me sinto agraciada e feliz de estar na mesa com as minhas colegas. E também gostaria de agradecer e dizer o quanto eu me sinto feliz em ter na plateia, no auditório, a professora Leila Linhares, a doutora Ivone Caetano e a doutora Comba, que realmente é uma felicidade muito grande vê-las aqui. Tá? Bom, o meu trabalho é um trabalho assim que vai ser bem teórico, né? Por causa dos dados que eu peguei e procurei e pesquisei, é sobre a mulher nas carreiras das polícias, discriminação por gênero, dificuldade e evolução. Eu pesquisei a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Tudo aqui no Rio de Janeiro. Eu não me alonguei para outros estados, porque realmente, além do pouco material que eu vou apresentar a vocês, que eu vou falar a dificuldade que eu tive, seria também muito trabalhoso e muito extenso eu tentar achar em outros estados. Então, eu me concentrei no estado do Rio de Janeiro. E eu, primeiramente, eu gostaria de explicar o porquê da escolha desse tema. No curso, nós tivemos colegas policiais, civis e militares. E no decorrer da convivência, eu notei, e na conversa, elas mostraram e demonstraram também as dificuldades, as alegrias, as agruras que enfrentavam, que passam e passaram por ser policiais. E aí me deu um estalo e eu falei assim, tá aí o meu caminho, eu vou pesquisar em relação a isso, né? Bom, a minha proposta do trabalho objetivou fazer uma análise clínica sobre a dificuldade da mulher que visa a carreira policial. Primeiro ingressar, segundo em se manter e depois em ascender na carreira policial. Não pensem que é fácil, é extremamente difícil. Elas lutam contra a discriminação por gênero existente dentro das corporações. É certo que a carreira policial é predominantemente masculina, sendo que cada vez mais as mulheres vêm ocupando este espaço, procurando ingressar através de concursos públicos, porque todos nós temos conhecimento que para entrar, seja na civil, na militar ou federal, você só entra através de concurso público. Os desafios enfrentados por elas são muitos no decorrer da carreira, já que elas têm que se mostrarem superior ao homem, e isso é praticamente todo o dia e toda a hora, em todas as etapas, em todas as situações, para poder serem enxergadas e poderem evoluir numa carreira tão machista, mesmo o que caracteriza um verdadeiro contrassenso no século XXI. Os motivos que levam as mulheres a procurarem a carreira policial são muitos, mas os mais importantes e os frequentes são, primeiro, são histórico familiar. Isso quer dizer o quê? Que um pai, um tio, um irmão são polícias e daí elas tiveram a influência da família em procurar essa carreira. Segundo, o sonho, a aptidão. Tem
como aquela pessoa que nasce, que quer ser médica, tem aquela pessoa, a mulher, que quer ser policial. Então é o sonho, a aptidão. E há outras, e uma outra que é bem recorrente, é a estabilidade profissional. Eu quero ser funcionária pública. Então, de repente, por gostar, por achar interessante, acaba fazendo concurso para a Polícia Civil, ou Polícia Militar, ou a Polícia Federal. Então, são esses, normalmente, os maiores motivos, né? Bom, cabe que ressaltar que, ao escolher esse tema, pensei realmente que seria fácil encontrar material para pesquisa. Ledo engano. Me deparei com uma grande falta de material e de difícil acesso. Até porque é difícil você achar profissionais, lógico, dentro da carreira de polícias, que queiram dar o seu testemunho e queiram falar abertamente sobre as alegrias, falam, mas as dificuldades e as discriminações são poucos que vão falar sobre isso, né? Principalmente porque há poucos estudos sobre a discriminação e também sempre é delicada a pesquisa nas relações e nas questões de gênero dentro das corporações. Praticamente é um tabu, não existe, não se fala nisso. Se você chegar perto de um superior dentro da Polícia Federal ou militar, o que quer que seja, e perguntar bem assim, mas a mulher sofre discriminação? Não, que isso, não existe isso de aqui. E a gente sabe que não é verdade, né? Bom, agora eu vou informar mais ou menos como eu obtive as informações em cada corporação. Em relação à Polícia Federal, eu consegui através de pedido realizado no portal do Sistema de Acesso à Informação do Governo Federal. Já que eu estive na sede da Polícia Federal e não existe nenhum setor que forneça essas informações. Não existe. Eu cheguei na portaria, ninguém sabia. Me mandaram para o setor de comunicação. Não, doutora, aqui não existe isso. Não sei. Quando a mulher entrou, não sei. A senhora vai, sei lá, o que a senhora vai fazer para pesquisar? E eu fiquei, então tá, e me deram esse acesso, esse portal, a qual eu me escrevi, fiz a pergunta, coloquei lá o porquê que eu queria essa informação e realmente me informaram, mas muito sucintamente. E eu comecei a desenvolver as pesquisas através de quê? Reportagens. Joga no Google, o nosso maravilhoso Google, e aí você vai pincelando daqui e dali e você vai conseguindo alguma coisa. E também eu devo mencionar aqui que através de uma pessoa, de um primo, que é a Polícia Federal, ele me conseguiu um acesso ao Sindicato dos Policiais Federais. E lá estive, o presidente me recebeu muito gentilmente, o doutor Gladstone Alves da Silva, mas ele também muito pouco me ajudou, porque ele disse que não existe esse tipo de informação na Polícia Federal, não existe esse tipo de estudo, e se existe, ele desconhecia. Tá? Então, realmente, o acesso que eu tive, as informações que eu tive foi em relação ao acesso ao portal e as pesquisas que eu fiz no Google. Em relação à Polícia Rodoviária Federal, praticamente foi a mesma coisa. Não consegui ir na sede aqui no Rio de Janeiro, porque não tem sede aqui, pelo menos o que me foi informado. Então, foi o portal e foi o nosso querido Google. Em relação à Polícia Militar, eu consegui sim, existe um livro de uma escritora, né, que ela é policial militar, e através desse livro e também do Google e também através de reportagens eu consegui material para eu poder embasar a minha pesquisa. E agora, a Polícia Civil, gente, é uma lástima. Eu estive mas é uma lástima mesmo, porque é assim, eu fiquei estarrecida. Eu estive no QG da Polícia Civil, que é ali na Gomes Freire, e cheguei lá e me apresentei, levei a carteirinha da Emerge, tudo isso, e cheguei lá e no setor de comunicação, me encaminharam para o setor de comunicação. Tava lá 3 homens, 3 policiais e uma mulher. Não sei não. Não temos pesquisa, não sabemos. Aí um ficava perguntando, você sabe quando a mulher entrou aqui? Não sei. Não sabemos não. Não tem esse tipo de pesquisa, não tem nada, não temos nada. Aí
me informaram, olha, tem aqui um museu aqui ao lado, provisório, porque o museu pegou fogo há anos atrás, então nós estamos provisoriamente, talvez a senhora vá lá e consiga alguma coisa. Então, fui lá, peguei minha bolsinha e fui lá. Cheguei lá, me identifiquei, aí o policial que estava lá e falou bem assim, doutora, olha, a senhora pode ver aqui as fotos, o que tem aqui, o material, estamos aqui, mas não sei se a senhora vai encontrar alguma coisa. Pasmem, nenhuma foto, nenhuma menção, nada, nenhuma foto sobre uma mulher dentro da Polícia Civil. Nada, absolutamente nada. Eu consegui alguma coisa através do Google, muito pouco, e tem que agradecer a delegada de polícia e foi a aluna da Emerge aqui na primeira pós de Gênero e Direito, a doutora Gabriele von Beauvoir da Silva, que o trabalho dela foi em cima da mulher na Polícia Civil, e ela muito gentilmente falou, pode pesquisar em cima do meu trabalho, porque ela teve alguns dados, alguns acessos que realmente eu não consegui e não conseguiria se eu não tivesse dentro da Polícia Civil, né? Então, foi essa dificuldade que eu encontrei para poder fazer o meu trabalho. Agora eu vou abordar o meu primeiro tema. O meu primeiro tópico é a discriminação que as mulheres sofrem. Já que é importante frisar que a inserção feminina nas carreiras policiais é relativamente recente e marcada por dificuldades, já que é uma profissão tradicionalmente masculinizada. A atuação feminina nas polícias brasileiras dá-se também na atividade operacional, porém acontece principalmente na esfera administrativa. Normalmente, o que eu pesquisei, o que eu vi, é que normalmente as mulheres vão para o lado administrativo para depois cair no lado operacional, que é o de campo, vamos dizer assim, né? Ir para a rua. Primeiro elas são colocadas na área administrativa e depois elas vão para o lado operacional. Muitas vezes a policial é direcionada para desempenhar atividades ligadas ao policiamento preventivo. O grande estupim da participação feminina em carreiras profissionais, até então consideradas redutos masculinos, decorre da revolução de valores gerada pelos movimentos sociais da década de 1960 e 1970, do movimento feminista contemporâneo, que se desenvolveu na metade da década de 60, e do rompimento de padrões sociais que determinavam o matrimônio e a maternidade como destino reservado às mulheres. Porque até então, a mulher era vista o quê? Como o quê? Parideira. Tem que casar e parir. Mais nada. Trabalhar, nem pensar, né? As mulheres não tinham essa opção. Até porque, se não me engano, até 1950, por aí, a mulher para trabalhar tinha que ter o consentimento do homem, né? Do marido, do pai. E era uma aberração a mulher trabalhar fora. As mulheres, sob a influência do feminismo, passaram a largar suas alternativas, priorizando o estudo e a carreira profissional. Dessa forma, as mulheres passaram por um processo de desconstrução do que é ser mulher para a construção do que é ser uma policial com restrições, o que não faz parte da realidade de um policial homem. Já a nossa Constituição de 88 adotou o princípio da igualdade de direitos, e a correta interpretação do seu artigo 5º, inciso 1º, torna inaceitável a utilização da discriminação pelo sexo, sempre que o mesmo seja eleito com o propósito de desnivelar materialmente o homem da mulher. Também é importante frisar, que é um termo usado recentemente, mencionar que existe o chamado teto de vidro. O que é o teto de vidro? Você esbarra aqui, daqui para cima você não vai. Você pode ter competência, você pode ter todos os cursos, você pode ter todas as aptidões, mas você esbarra no teto de vidro. Daqui para cima você não alcança. Por quê? Porque você é mulher. Principalmente nas corporações policiais, tá? A metáfora do teto de vidro é utilizada por pesquisadores para explicar por que a presença das mulheres em cargos de direção não possui uma distribuição homogênea nos diversos setores de atividades do mercado de trabalho, tá? Então, esse termo teto de vidro, ele vem sendo usado muito recentemente, não é uma coisa antiga, tá? Bom, agora eu vou fazer um apanhado rapidamente de cada instituição. A Polícia Rodoviária Federal foi fundada em 1928 e, em apenas 7 anos depois, em 1935, instituiu-se o primeiro quadro funcional, que era constituído exclusivamente por homens.
neste período as mulheres eram impedidas de exercer tal função, inclusive porque não se confiava a elas a capacidade de fiscalizar estradas. Nem pensar. Se não podia trabalhar, imagine fiscalizar a estrada. Apenas 54 anos após a criação da instituição, em 1982, houve a primeira aprovação de mulheres na Polícia Rodoviária Federal, por meio de concurso público. Elas foram admitidas no quadro funcional só apenas 2 anos após a realização deste concurso. Quer dizer, elas passaram, mas 2 anos depois é que elas ingressaram nos quadros da Polícia Rodoviária Federal. E foram aprovadas só 5 mulheres, que desenvolviam apenas atividades internas. Sendo que, aí nós temos sempre aquela pioneira, né? O desejo de uma das policiais, que foi a senhora Maria Alice Nascimento Souza, de atuar no patrulhamento das rodovias, a levou a tornar-se, em 1986, veja, 1928 foi criado, 1986, a primeira motociclista feminina nos quadros da Polícia Rodoviária Federal, quebrando assim um paradigma e enfrentando preconceitos dentro e fora da organização. Vamos falar agora da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A PEMERG foi criada durante o governo de Chagas Freitas, por lei estadual, sendo que a Companhia de Polícia Militar Feminina admitiu sua primeira turma de 150 soldados em março de 1982, formada durante 6 meses no Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças, sob o comando de policiais militares masculinos, já que ainda não havia oficiais femininas. Só no ano seguinte, em 1983, abriu-se uma turma para 14 cadetes que cursariam por 3 anos a então denominada Escola de Formação de Oficiais, atual Academia Dom João VI, sendo na época vedado colocar policiais femininas em operações de defesa. Sobre a Polícia Federal, ela tem origem na Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, criada por Dom João VI no ano de 1808, sendo que em março de 94, foi através de decreto-lei, foi transformada em Departamento Federal de Segurança Pública, diretamente subordinado ao Ministro da Justiça, sendo que com a inauguração de Brasília, todos os órgãos foram transferidos para lá. E eu verifiquei através dos arquivos e através de informações, que desde que foi criada, nunca houve na história da Polícia Federal a proibição de mulher fazer o concurso. Então, a Polícia Federal é a única que sempre teve as portas abertas para as mulheres entrarem. Foi a única, tá? Incluindo, nunca houve vedação para a mulher a atuar no Comando de Operações Táticas, o COI, que é a Unidade Elite da Polícia Federal. Sobre a Polícia Civil Estadual, consta que as mulheres entravam para os seus quadros, inicialmente através de concurso público para datilografista. Não ingressavam como policial, sendo que em 1983, através de lei estadual, que criou o quadro permanente da Polícia Civil, as mulheres conseguiram ingressar em cargos superiores, dentro desta corporação que começava pelo cargo de escrivã de polícia de 3ª categoria, junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública. O concurso público do ano de 1983, para escrivã de polícia, escrivã de polícia, abriu as portas para as mulheres. As aprovadas foram as pioneiras, as primeiras mulheres escrivãs, e a partir daí mais mulheres ingressaram na Polícia Civil, ocupando muito dos cargos, inclusive o de delegada. Bom, agora o segundo tópico. Eu vou falar muito rapidamente porque o meu tempo está muito curto. Assim, apesar de pouco material, mas é uma coisa muito interessante. Então você acaba sendo contaminada e querendo falar mais e mais. Bom, a dificuldade de ingressar, ela começa pelas provas. As provas são um concurso público, objetiva e discursiva, tá? A primeira é a prova, tá? Em segundo, a prova de aptidão física. Em terceiro, a avaliação médica. Em quarto, a avaliação psicológica. Em quinto, a avaliação de títulos. E por último, a investigação social. Em relação à prova objetiva e discursiva, é o concurso público, então você tem que estudar. Então não tem muito
aí não tem discriminação, não tem nada disso. Em relação à aptidão, avaliação médica, a avaliação psicológica e a avaliação de títulos e a investigação social, também não achei grandes relatos a respeito de discriminação. Mas em relação à aptidão física, aí o problema pega. Porque existem, assim, a prova de aptidão física, ela é tão rigorosa, que já ocorreram casos de mulheres e também de homens morrerem. Tá? Existem relatos disso. Inclusive, teve um julgado pelo STF de uma mulher que tentou a prova, que passou na prova discursiva e objetiva para policial militar no Maranhão, mas ela estava grávida. E ela não podia fazer a prova de aptidão física, lógico. Então, ela foi reprovada de pronto. E ela entrou com uma ação para poder questionar isso, e o Supremo Tribunal Federal disse que a mulher, em caso de gravidez, nesses concursos para policiais, ela tem o direito de marcar depois o seu exame de aptidão física. E isso é repercussão geral. Então, não existe mais essa barreira. Mas a aptidão física realmente é o que elimina a maioria das mulheres, tá? Eu teria aqui vários outros índices, mas que, infelizmente, não vou poder. E agora, eu acho interessante finalizar com a evolução da mulher, tá? Eu fiz um apanhado sucinto, pois a dita evolução muito ainda está aquém do que as mulheres merecem. Cabe informar, agora eu vou falar tecnicamente, cabe informar que na Polícia Federal nunca uma mulher ocupou um cargo de diretor-geral. Foram ao todo, desde a sua criação, 24 diretores gerais. Desde 1964. Atualmente existem 27 superintendências regionais da Polícia Federal, sendo que atualmente somente 5 superintendências regionais são exercidas por mulheres. Em 2011, para nossa felicidade, que é pouca, mas existe, a agente de Polícia Federal Denise Dias, aos 26 anos, entrou para o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, grupo de elite, até então reduto dos homens, e começou a fazer história. Então, nós temos uma mulher no grupo de elite da Polícia Federal. Na Polícia Rodoviária Federal, só uma mulher ocupou o cargo da diretora-geral do período de 2011 a 2017, que foi aquela motociclista, entendeu? Que ela primeiro ocupou a Superintendência Regional pelo Estado do Paraná e depois ela ocupou o cargo de diretora-geral, tá? Existem também 27 superintendências regionais, sendo que nenhuma delas é ocupada por mulher. Na Polícia Civil, desde a sua criação, só teve uma única mulher no seu comando em 2011, que foi a doutora Marta Rocha. E no ano de 1993, ela também foi a primeira e única mulher a chefiar o Departamento Geral de Polícia Especializada. Tá? Existem no estado do Rio de Janeiro 139 delegacias policiais e somente 22 delegacias são comandadas por mulheres. Em agosto de 1988, foi criadas as DEANs, Delegacias de Mulheres. São 14 delegacias, 13 delas são ocupadas por mulheres e uma por homem. Tá? Na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tem 41 batalhões, sendo que somente 2 deles, são ocupados por mulheres, e ambas são tenentes-coronéis. Atualmente existem 8 mulheres coronéis na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Agora, nós temos, em 2019, por que eu estou citando isso? Porque nós temos uma colega que fez a prova para o batalhão de choque, infelizmente ela ficou na aptidão física. Mas, em dezembro de 2019, a cabo PM Caroline da Silva Pimentel Reis entra para a história da corporação da Polícia Militar como a primeira praça feminina a fazer parte da seleta equipe de controle de batalhão de choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tá? Lamentavelmente, não existe nenhuma mulher atuando no setor operacional dos grupos de elite da Polícia Militar, o BOP, e da Polícia Civil, o CORE. Esquece, nós não estamos ainda, não fomos inseridas ainda. Cabe informar também que no ano de 2016, a desembargadora doutora Ivone Ferreira Caetano foi nomeada para ocupar o cargo de Corregedora-Geral Unificada das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro.
sendo que desde que foi criado, ela foi a única mulher a ocupar este cargo até o início do ano de 2019. Bom, vou agora finalizar, meu tempo esgotar, todo mundo querendo arrancar meu pescoço, mas vou finalizar aqui. Cheguei à conclusão que a carreira policial continua sendo um reduto masculino, sendo ainda difícil para a sociedade associar a mulher exercendo uma função dentro de uma corporação policial. E quando acontece, fica descrente da capacidade e liderança delas nos cargos que estão atuando, e muito menos acredita na ascensão destas dentro das corporações policiais. Concluí ainda que as mulheres são invisíveis e que existe um longo caminho a ser percorrido para derrubar o preconceito e a discriminação em relação à mulher neste mundo tão predominantemente masculino e machista que é o da carreira policial. Obrigado e desculpa eu ter estourado o tempo.